Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos que estão nos assistindo aqui na nossa live da semana, que a gente separa sempre esse tempo. Na verdade, uma exceção hoje, não estamos ao vivo, porque esse vídeo está sendo gravado por conta de um congresso que eu devo estar retornando hoje, lá de Recife, Pernambuco, exatamente falando do sistema de proteção social, da pensão militar. Me convidaram para tratar desse tema aqui e eu vim com prazer trazer essas informações para colegas advogados e para outras pessoas que também vieram participar desse primeiro seminário de Direito Previdenciário Militar. Bom, vamos lá. Senhores e senhoras, se vocês forem novos por aqui, pausem o vídeo agora, se inscrevam no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, temos o meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Bom, meus amigos, nosso e-mail, atendimento@augustoletoadvocacia.com.br. Queria dizer aos senhores, às senhoras, que a gente acabou de fechar ontem mais 3 palestrantes lá para o seminário de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 20 de outubro, ali no Clube Militar, na Lagoa. Evento esse presencial e pago, porque como ele é presencial, vão haver alguns cursos, por exemplo, coquetel e aluguel. Só aí de coquetel e aluguel já há um valor expressivo que precisa ser ressarcido. Unicamente para o ressarcimento dos valores, não será nenhum valor alto, né? Eu sei que está difícil para muitas pessoas, especialmente porque não é um seminário voltado exclusivamente para advogados. Teremos aí a possibilidade de abrir esse seminário para advogados, militares e também para as pensionistas militares que quiserem participar. Então, todas as informações do seminário você vai encontrar lá no Instagram da Comissão de Direito Militar, o @direitomilitar_ABA-RJ. De novo, @direitomilitar_ABA-RJ. Bom, gente, vamos lá. Os vídeos da semana, teve um deles que teve muito mais procura, muito mais comentário, muito mais visualização do que eu imaginava, porque eu já tinha feito alguns outros vídeos sobre essa matéria, mas é que o que está acontecendo? Provavelmente é um momento que nós estamos agora de mais pessoas interessadas, mais pessoas procurando aí a possibilidade de equiparação de autos estudos 1, autos estudos 2. Eu estou falando daqueles militares que se encontram na situação da lacuna. Tá? Eu fiz uma provocação aos senhores, coloquei na capa do vídeo, coloquei lá no meu Instagram, se são todos os militares que se encontram na lacuna, se são alguns militares apenas, se não forem todos, quais militares se encontrariam nessa situação. Primeiro a gente tem que entender o que é a lacuna. A lacuna é um fenômeno financeiro e também moral que atinge militares que foram para a reserva depois de 2001. Por que 2000? Porque a gente fala muito da medida provisória 2215, que ela é de 2001, mas a primeira medida provisória que tinha esse texto foi a medida provisória 2131, e ela é de 2000. Tá? Então, aqueles militares que foram para a reserva depois das publicações dessas medidas provisórias, que restringiam muito os direitos dos militares, e aí eu estou falando de acabar com o posto acima de quando vai para a reserva, de limitar o adicional, congelar, na verdade, extinguir e congelar o adicional por tempo de serviço. Então, tem militares que estavam com 28, 29 anos, ficaram com 28%, não foram a 30%. Tem militares que estavam com 5%, ficaram com 5% congelado. Tem militar que tinha 1%. Lá em 2001, ficou só com aquele 1% de adicional por tempo de serviço, tá? Então, tudo isso aconteceu, e esses militares que foram para a reserva depois de 2001 e eventualmente não conseguiram cursar
cursos que melhorassem ou que pudessem melhorar o adicional de habilitação deles, são aqueles militares que se encontram na lacuna. Por quê? Porque a medida provisória 2215, ela restringiu muitos direitos, ela tirou muitos direitos, e em contrapartida ela aumentou o soldo dos militares, tá? Mas aí tirou alguns adicionais, tirou algumas rubricas, algumas vantagens deixaram de existir. Em contrapartida, o aumento do soldo. O que mais que aconteceu nessa época? Além do aumento do soldo, houve a possibilidade de militares que não tinham um acesso, por exemplo, a Altos Estudos 2 e Altos Estudos 1, se qualificarem e aí conseguirem fazer esses cursos para poder ter um adicional de habilitação melhor, não ficar só com o adicional de habilitação de aperfeiçoamento e poder galgar aí um adicional de habilitação de Altos Estudos 2 ou Altos Estudos 1. Eu estou falando de que militares? Os praças, porque os oficiais já têm cursos de altos estudos há bastante tempo, né? Você encontra aí na carreira, desde capitão, major, tenente coronel, já tem uma programação de cursos que são realizados pelos oficiais que vão oportunizar que ele chegue lá nos altos estudos 1. O que não acontece com todos os praças. O Exército só foi disponibilizar cursos de altos estudos 2 em 2015, o Chacal era altos estudos 2, passou a ser altos estudos 1 em 2017. E por que essa discussão ela já é mais antiga e ela já está um pouco mais madura no Exército? Porque lá o Exército oportunizou isso antes, e aí os militares que se sentiram prejudicados já procuraram o Poder Judiciário antes. Então a gente tem aqueles militares que foram procurar o Poder Judiciário em 2015, 2016, pedindo já ações de equiparação, com fundamento ou na perda de uma chance, ou na não disponibilização por parte do Exército dos cursos de Altos Estudos 2 e Altos Estudos 1 lá no passado. E a Marinha e a Aeronáutica foram deixar para ultimíssima hora, né? A Aeronáutica deixou para 2018 e a Marinha para 2019 a elaboração de cursos para praças de Altos Estudos 1. E aí com isso nós tivemos aí a discussão atrasada na Marinha e na Aeronáutica. Não que no Exército não tivesse atrasado. 15 anos depois da medida provisória 2215 é muito tempo, mas na Aeronáutica isso foi 18 anos, na Marinha 19 anos. Tá? Então todos os militares que foram para a reserva nesse período e aí tiveram todas as reduções da medida provisória e não tiveram a contraprestação, que seria realizar um curso para melhorar o seu adicional de habilitação, podem sim estar na situação da lacuna. Tá? Então falei do Exército, que o Exército tem muitas ações judiciais nesse sentido, algumas favoráveis, outras não favoráveis. Acredito que as ações do Exército são mais favoráveis do que desfavoráveis e existe pelo menos existe mais de uma ação já com o trânsito em julgado. Estou falando de ações de Chacal do Exército, tá? Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição falando de uma decisão da Marinha do Brasil. Então, a Marinha tem, existe uma decisão, pelo menos, de um militar que pôde ter a equiparação dos percentuais que eram concedidos ao Cascenso, né, da Marinha. Então, tem os militares aí que vão poder ter acesso aos Altos Estudos 2, aos Altos Estudos 1. Tá? E aí não são todos os militares, não vale para todos, isso é para aquele militar que ingressou com aquela ação judicial e ganhou. Só que ainda pode ser que essa decisão seja modificada, pode, cabe recurso, cabe. É uma sentença de mérito importante e que haja mais decisões nesse sentido. A Aeronáutica, eu já trouxe aqui no canal uma outra decisão de um caso que também de altos estudos, mas era Altos Estudos 2 e não Altos Estudos 1, de um militar que não tinha requerido a equiparação, o enquadramento do curso que ele tinha feito como Altos Estudos 2. E aí houve uma janela de um curto espaço de tempo e por portaria foi cerceada a defesa não, foi cerceado esse direito do militar requerer simplesmente por ele estar na reserva e não na ativa. Aí esse militar conseguiu, ótimo. Acontece que não se trata exatamente de um caso de altos estudos relacionado com a lacuna, tá?
e tem uma decisão desfavorável da Aeronáutica também, tá? Então, Aeronáutica 1-1, Marinha 1 favorável e não tem outras referências de ações contra. Exército, temos aí pelo menos uma ou duas transitadas em julgado já, uma com certeza e uma a ponto de transitar em julgado, e outras ações favoráveis, tá? Então vamos lá. Se você for da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, quiser comentar aqui, quiser trazer um seu próprio caso, quiser trazer o caso de um colega de turma ou de alguém que tenha buscado isso na via administrativa, na via judicial, qual foi a experiência dessa pessoa, coloque aqui para mim nos comentários. Quem tiver decisão judicial, quiser me encaminhar para que eu, de repente, estude ela, transforme em vídeo, disponibilize material para vocês, pode deixar aqui também nos comentários, tá bom? Nosso e-mail, se quiser mandar decisão, é atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Vamos lá. Falando em sentença de mérito, mudando agora completamente de matéria, falando agora sobre o Acórdão 2225 do Tribunal de Contas. Vocês já estão, né, cansados de me ouvir falar do Acórdão 2225, mas é um assunto que tem atingido muitos militares indevidamente e, mais ainda indevidamente, muitas pensionistas, porque não é que a pensionista nunca possa ser atingida pelo Acórdão 2225, mas esse acórdão ele é voltado para atos de reforma. Então ele diz assim: olha, o militar não pode ser reformado pela segunda vez, ou pode ser reformado, mas sem o benefício de posto acima. Então ele vai ficar reformado, vai ser reformado por invalidez, mas se ele já tinha um posto acima lá da idade limite, quando ele foi para a reserva e depois foi reformado por idade limite, ele vai ficar com aquele mesmo posto acima, tá? Então a gente tem essa situação de um grande volume de militares que estão sendo atingidos pelo Acórdão 2225, sim. Devidamente, muitos, sim. E tantos outros não. As Forças Armadas estão aplicando de forma excessiva e às vezes dispensando alguns importantes critérios, como os institutos da decadência ou a própria modulação de efeitos que foi feita pelo acórdão, pelo dispositivo do Acórdão 2225, que disse: olha, vai valer daqui para frente. E aí o ministro revisor estava preocupado e queria garantir tanto os atos concessórios quanto os atos concessórios quanto a homologação do Tribunal de Contas. Qual é a diferença? Ato concessório é a portaria, é o título. O ato concessório é concedido na própria Força Armada. E a homologação, a verificação da legalidade é que é feita no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é o órgão responsável por verificar a legalidade. Então, é um segundo momento de um mesmo ato administrativo. E aí nós temos aí as Forças Armadas aplicando, às vezes, sem a determinação do Tribunal de Contas e olhando para trás mais do que devia, olhando mais de 5 anos, ou atingindo, por exemplo, pensionistas cujo instituidor jamais seria atingido se ele estivesse vivo. E é exatamente o caso aqui. Se o militar vivo não seria atingido, porque ele tem uma primeira reforma concedida lá em 1980, 90, por idade limite, e depois ele tem uma segunda reforma concedida por invalidez, e tudo isso aconteceu antes do Acórdão 2225, que a data dele é 18 de setembro de 2019, nós temos aí um entendimento tanto do ministro revisor, do próprio Acórdão 2225, que queria assegurar todos os atos concessórios feitos antes de 18 de setembro de 2019, ainda que o Tribunal de Contas não tivesse homologado todos eles. E nós temos um parecer da AGU, na verdade, da AGU via Cojaer, publicado recentemente, e esse parecer traz justamente esse entendimento. Se os atos concessórios do Exército, Marinha, Aeronáutica e outros atos concessórios do INSS, de algum outro órgão, foram concedidos de acordo com o entendimento anterior, de acordo com o entendimento que havia do Tribunal de Contas, essa era a regra do jogo naquele momento e ela deve sim ser mantida. Então, não é qualquer parecer, é um parecer da AGU. E na prática, se a gente olhar que quem litiga contra a União acaba se deparando com um advogado da União, se o próprio advogado da União reconhece esse direito, nós não temos nem discussão, não tem nem lide nesse processo. Então, importante
trazer que a própria AGU reconhece os atos, a manutenção dos atos concessórios anteriores ao Acórdão 2225. E foi exatamente esse o entendimento utilizado pelo magistrado lá no Rio Grande do Norte, na sentença de primeiro grau, em primeira instância. Cabe recurso? Sim, cabe recurso. Pode mudar? Sim, pode mudar. Mas é um importante marco, uma sentença de mérito, já não é mais uma antecipação de tutela, foi uma antecipação de tutela. Esse militar aqui, ele conseguiu primeiro conseguiu um efeito suspensivo no Tribunal de Contas, depois perdeu o efeito suspensivo, depois teve seus proventos reduzidos, correu no Poder Judiciário, conseguiu uma antecipação de tutela e agora vem aí coroando essa caminhada do militar uma sentença de mérito favorável, e que ela permaneça favorável, que ela seja reexaminada na segunda instância e que a segunda instância tenha o mesmo entendimento, tá? Só vocês entenderem que o que tinha acontecido com esse militar aqui: tinha ido para a reserva em 88, reformado por idade limite em 99. Lá em 2014, bem depois, ele foi reformado por invalidez, aí lá concedendo para ele isenção de imposto de renda, o posto acima. Só que olha só quanto tempo depois, 2014. E as inspeções de saúde foram feitas em 2005, tanto que elas retroagiram até antes de 2019. Então, eu tenho inspeções de saúde que retroagem até a data anterior à reforma por idade limite, ou seja, ele não era para ter sido reformado por idade limite, ele era para ter sido reformado desde o início por invalidez. Então, esse caso aqui ainda é mais claro, mais clara a violação do direito desse militar ao ter esse direito suprimido e reduzido, seja pelo Tribunal de Contas, seja pela própria Marinha, tá? Então, o entendimento do magistrado é que 2014 era muito anterior a 18 de setembro de 2019, que é a data do Acórdão 2225, e como tal, um ato concessório anterior a essa data deve ser preservado de acordo com outras decisões já proferidas aqui em varas federais do próprio Rio Grande do Norte, de Recife e decisões de segunda instância do TRF5. Então, ótimas decisões que se mantenham nesse sentido. Hoje eu não quero me estender para a gente não deixar um vídeo enorme. Estou entregando o conteúdo que eu me comprometo a entregar sempre para vocês. E infelizmente a gente só não vai conseguir conversar hoje exatamente porque é um vídeo gravado. Deixem seus comentários aqui, eu vou ler eles com cuidado para criar depois os vídeos do Augusto Leitão Responde e entregar para vocês eles no sábado e no domingo, tá bom? Lembrando a vocês, 20/10 teremos aí com o nosso congresso, nosso seminário de direito militar no Clube Militar da Lagoa, aqui no Rio de Janeiro, presencial. Fechamos ontem 3 palestrantes, excelente notícia, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.